Oi, gente, boa tarde. Pastor Júnior aqui mais uma vez. Mais uma edição do nosso Pão das Três. Já estamos aí chegando no final de ano, já estamos aí, hoje é dia 18, né? Dia 18 hoje, de dezembro de 2020, uma sexta-feira, um dia bastante quente. Aqui está ameaçando chuva aqui, deve ser chuva forte daqui a alguns instantes. E graças a Deus estamos aí mais uma vez reunidos para o nosso Pão das Três, né? O nosso encontro vespertino aí, diário, e dando graças a Deus porque conseguimos chegar até aqui. O Senhor nos tem guardado, nos tem abençoado. Tantas reflexões, né? Tantas meditações, tantas passagens da Bíblia, além daquelas que nós compartilhamos nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, e tem sido de fato uma bênção para as nossas vidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho por amor a Cristo, né? Os sacrifícios aí, as questões da vida cristã, né? Do trabalho, da obra cristã, e também orar pelos pedidos. Vamos cantar aqui também um hino do cantor cristão, né? O 410, que é um hino também bastante conhecido dos irmãos. Eu sei que muita gente consegue já cantar esse hino aí de cor. Então quero convidá-lo também a compartilhar esse nosso encontro, essa nossa live aqui pelo Facebook. Alguns podem compartilhar depois que for para o YouTube também, né? Tá lá, vai ficar disponível tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube também, para que a gente possa acompanhar, possa ver, possa participar, mesmo que seja num outro momento. Vamos então orar. Logo após a nossa oração, eu já deixo aí o convite para cantarmos juntos o hino 410 do cantor cristão, No Serviço do Meu Rei. Vamos cantar? Olha, vamos orar, depois vamos cantar. Muito obrigado, Senhor, por mais um Pão das Três. Muito obrigado, a Deus, por mais um encontro. Obrigado, a Deus, pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor fez, ó Deus, por nós, por nossa igreja, durante todo esse ano de 2020. E chegamos, ó Pai, a este final de ano, ainda buscando a Tua palavra, ainda buscando ao Senhor em oração. Não vamos esmorecer, ó Deus, a nossa vida espiritual, no nosso cuidado. Vamos continuar, ó Deus, lutando, vamos continuar pregando. E contamos, ó Deus, sempre com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua orientação, com a Tua direção. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pela vida de todos que estão conosco nessa tarde e que estejam dispostos, ó Deus, a buscar, ó Deus, a Tua presença e, ó Deus, com os nossos corações abertos também, ouvidos abertos, ouvimos, ó Pai, a Tua voz através da Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então cantar o hino 410 do cantor cristão. Satisfeito, abençoado, proclamando o Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei,
minha vida entregarei, posso paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. É isso aí. Vou dar uma fechadinha na janela aqui, para diminuir. Você fecha para mim? Não vai aparecer no vídeo, não. Para diminuir um pouquinho do barulho aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a chuva começou e com a janela melhora bastante. Não, pode encostar. Isso, melhora, pelo menos para mim, melhora bastante. Vou falar um pouco mais alto para a gente poder se entender aí, tá? Mas aqui já começou a chover e promete as chuvas com trovões, aí uma chuva bastante forte. É isso aí, então, no serviço do nosso Rei, nós somos felizes, né? Jubilosos, venturosos, decididos, desafiando todo mal e fazendo isso tudo, obviamente, por amor a Cristo, porque Cristo nos amou primeiro e agora nós o amamos também, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E vamos então para a nossa meditação, então, baseada em 1 Coríntios, capítulo 4, os versos de 9 a 13, e eu peço para você que acompanhe a gente aí com a Bíblia na mão, né, que você possa abrir então, tá? Mas eu vou ler o texto, todos terão mesmo sem Bíblia na mão e terão a oportunidade de acompanhar. Nós vamos orar primeiro. Pai, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, pela alegria, que é também uma grande responsabilidade, de estarmos, ó Pai, na Tua presença, com a Tua palavra aberta, Pai, diante dos nossos olhos, ó Pai, para que os nossos corações, as nossas vidas sejam tocadas, ó Deus, pelo Senhor, e assim transformadas. Nos abençoe, ó Deus, em mais uma tarde, ó Pai, que possamos ler e compreender, ó Deus, e de modo específico, ó Deus, que a Tua palavra possa fazer transformações, ó Deus, tocando a vida de todos aqueles, ó Deus, que nos ouvem e, ó Pai, meditam conosco nessa tarde. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, né, os versos de 9 a 13, e a Bíblia diz assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Palavras duras, né, do apóstolo Paulo. Elas estão na sequência aí, né, que a gente já vem analisando aí nos últimos os últimos dois pães das três, né, o nosso encontro aqui do pão das três. Nós meditamos já no capítulo 4, acho que a gente foi até do versículo 1 ao 5, né? Depois nós fomos até do 6 ao 8 e hoje nós estamos lendo aí do 9 ao 13. Então, nós estamos falando aqui da vida do apóstolo Paulo, e na verdade ele está falando da vida dos apóstolos, né? Ele está sendo porta-voz dos apóstolos e falando, obviamente, de todo o sofrimento que eles vivem, toda a dificuldade que eles têm para pregar o Evangelho. E num capítulo, né, que é o capítulo 4, onde ele está se queixando da postura daqueles irmãos da igreja de Corinto e que estão colocando para eles ali alguma dificuldade na pregação do Evangelho e tudo mais. E Paulo está ali chamando a atenção, conduzindo, irmãos, não é por aí, vamos pensar de uma forma diferente, vamos olhar para o Evangelho de uma forma diferente. Então vamos ver algumas coisas aqui que o apóstolo Paulo trata, né, a partir dessa nossa leitura, e depois, como a gente sempre faz, a gente já vai aplicando aos nossos corações alguns ensinamentos que são importantes, ensinamentos espirituais. Então Paulo aqui nesse texto, ele está tratando de um paradoxo, né, da vida cristã. Paradoxos são aquelas coisas que elas são diferentes daquilo que elas parecem, ou até conceitos que são concorrentes, né, parecem discordar entre si e ao mesmo tempo são verdade. No cristianismo isso aí é muito possível. Pastor, ideias discordantes ou aparentemente concorrentes e que são verdade? Sim. Por exemplo, você é um cidadão da terra e do céu ao mesmo tempo, não é? Jesus Cristo nos deu vida através da sua morte. Isso é um paradoxo, né?
Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor e servo de todos. Então você pode começar a lembrar de vários, isso aí são paradoxos, né? São coisas que elas são diferentes do que parecem e são ideias que muitas vezes são antagônicas e ao mesmo tempo são verdade ao mesmo tempo. Dei 3 exemplos aí, você pode aplicar para várias coisas na Bíblia e na vida cristã. E é no cristianismo, né, que essas coisas funcionam assim muito bem. Fora da fé cristã elas nem fazem sentido. Então, ele está te colocando esse paradoxo no qual os mais nobres, que são os apóstolos, digamos assim, são os que mais trabalham, são os que mais passam por tribulações e são também aqueles que passam por maiores perseguições. Olha que interessante, né? Aqui tem um precedente muito interessante que você já deve ter ouvido, não é novidade, que sempre que a gente ora para crescer no reino espiritual, o que a gente acaba recebendo é dificuldade, né? Eu quero aprender a amar, então você vai ter que lidar com pessoas difíceis. Eu quero aprender a perdoar, então você vai ter que aprender a lidar com situações em que perdoar é muito difícil. Eu quero ser alguém relevante para Deus, então é muito provável que você vai ter que ser alguém desprezível para esse mundo. Você vai ter que fazer coisas que o mundo não gosta, que as pessoas não gostam e que talvez até que irmãos não gostem, não é? Servindo Cristo, trabalhando, sendo humilde, dando oportunidade, deixando os outros, dando oportunidade para os outros, considerando os outros maiores do que você, são coisas que realmente a gente sabe que são difíceis de fazer. E o apóstolo Paulo, olha os trovões aí, e o raio na sequência, né? E que o apóstolo Paulo está mostrando aqui na carta, falando, olha, vocês são nobres, né? São aí exaltados e tudo mais, mas por causa do nosso trabalho, que é feito com dificuldade, com dureza, e nós é que somos os apóstolos. Ele não está aqui, obviamente, pedindo honra, pedindo dinheiro, pedindo reconhecimento, mas mostrando a própria loucura do Evangelho, mostrando como as coisas no reino dos céus funcionam de uma forma muito diferente como funcionam no mundo e dentro do nosso pensamento, que muitas vezes ainda não foi totalmente tomado por Cristo. Ele usa o termo apóstolo, falando nós apóstolos, e é lógico que ele está falando dos apóstolos verdadeiros daquele tempo. A gente entende que os únicos apóstolos verdadeiros são aqueles que existiram lá naquele tempo. Pedro, João, Tiago, o próprio apóstolo Paulo, esses eram os apóstolos. Porque basicamente um apóstolo, a própria Bíblia diz isso, eles receberam um comissionamento direto de Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz isso, quando ele diz assim, e eu por último, né, como um abortivo, né? Então, eu costumo até brincar, né? E é lógico que é uma brincadeira, tá, irmãos? Por favor, é uma brincadeira. Que Jesus estava chegando no céu e falou, opa, tem mais um, deixa eu voltar lá e chamá-lo também. Esse era até um sentimento que o apóstolo Paulo tinha, né? De que Jesus voltou para chamá-lo, fez um chamado específico e pessoal. E foi o último também, e foi o último. Inclusive essa expressão abortivo, né, ela é muito pesada, mas ele quer dizer que ele foi o último mesmo, depois dele não teve mais ninguém. Então, esse chamado direto, o próprio fato do apóstolo Paulo dizer que ele foi esse último, a gente tem base para afirmar que não existem apóstolos hoje. Então, quem usa esse título hoje está cometendo aí uma heresia, uma distorção, está atribuindo a si mesmo um título que ele não tem o direito de atribuir. Depois eles que se vejam lá com Deus, tá? Não vou perder meu tempo com essa gente. Mas vamos lá. Então, mas aí o que ele mostra? Que ele como apóstolo é o que mais serve. Então ele não foi chamado para ser servido, ele foi chamado para servir os outros, para trabalhar bastante. Mostrando que até essa posição de honra que esses falsos apóstolos dos nossos tempos se colocam, contradiz a própria natureza do apostolado. A palavra apóstolo, ela quer dizer enviado por Deus. Ela nem é um título biblicamente forte. O cara, quando ouvia essa expressão lá em grego, lá atrás, ele ouvia isso, eu sou um enviado de Deus. Eles não usavam essa expressão como um título, como uma categoria, como algo que eles punham numa carteirinha para apresentar em igrejas, como algo que conferia a eles algum direito, ou um título alcançado depois de um curso, ou de algum mérito pessoal. Não, era uma palavra bastante simples. Nós somos enviados de Deus, tá? E enviados para trabalhar, enviados para servir, tá? Na nossa língua, né, a palavra apóstolo, ela acabou ganhando
um significado e uma abrangência que nem a própria Bíblia procura mostrar, porque ela não transforma esses homens em homens especiais ou mais dignos, ainda que a gente deva, sim, humanamente falando, reverência a esses homens pela vida que levaram, por terem sido instrumentos de Deus, mas eles mesmos não queriam esse tipo de reverência, porque eles entendiam que eles eram servos de Deus enviados de Cristo para fazer a sua vontade. Olha que interessante. Tudo por quê? Tudo por amor a Cristo. Ele fala de loucura, então, por amor a Cristo, né? Ele fala que nós somos loucos por amor de Cristo, né? E quase dá para traduzir aqui, nós somos, o amor que nós temos por Cristo nos enlouquece. Agora, lógico que não é esse amor, essa paixonite maluca que existe. E hoje em dia, olha que interessante, né? Está surgindo aí nas chamadas churches, né? As churches de paredes pretas, as churches onde tem worship, né? Não tem adoração, é worship. Eles também têm um vocabulário muito esquisito, muito distante do que a Bíblia ensina, ensinando que os crentes devem ser namoradinhos e namoradinhas de Jesus. As canções evangélicas desses grupos têm se tornado canções de amor até de baixa qualidade, quando comparadas a canções de amor que nós temos aí no nosso cancioneiro. Nem para fazer algo com uma qualidade boa esse pessoal anda fazendo. Mas antes que eles fizessem com uma qualidade boa, a teologia é péssima, ela é ruim. Não é aquela que é ensinada pela Bíblia. Esse amor é o amor de um servo pelo seu Senhor, é o amor de um filho pelo Pai, é o amor de uma criatura pelo seu Criador, é o amor de alguém que foi enviado por alguém que envia. Então não tem nada de paixonite, de romance nessa relação, tá? Ainda que seja algo muito acima do romance, né? Seja algo bonito, maravilhoso, de uma união que merece até um nome especial, que é a união hipostática, né? Que é a união misteriosa que Cristo tem com a sua igreja e com os crentes. Mas não é uma paixonite, não é um amor desses daí de adolescente. É um negócio muito esquisito que o pessoal está fazendo hoje. Quando você acha que já viu e ouviu de tudo, vem alguém, inventa uma moda nova e você, no seu papel de pastor e de escritor, muitas vezes é obrigado a reagir a esse tipo de coisa. É uma perda de tempo danada. Ainda bem que eu viro a página rapidinho e vou estudar a Bíblia, coisa que interessa, porque a Bíblia tem muita coisa boa, a teologia tem muita coisa boa. Mas esse amor é esse amor que eu estou falando. Já fiz aqui uma descrição, né? Do servo pelo seu Senhor, do filho pelo Pai, do enviado pelo que envia, da criatura pelo seu Criador e tudo mais. É nesse sentido que o apóstolo coloca, né, que ele perdeu a própria razão nesse sentido por amor a Cristo. É Cristo quem o governa plenamente. Tá? Aliás, quando fala de perder a razão, não é irracionalismo, né? É uma entrega total em que a sua razão ela não se transforma numa barreira para a sua relação com Cristo, tá? Eu não sou um irracionalista, mas também não sou um fideísta. Vamos lá. Ele fala de fraqueza, ele fala de fadiga, ele fala de injúria, de todas as coisas que ele vive também por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ele até diz, né, que eles são malditos, né, para que os outros possam ser injuriados nesse caso, né? As pessoas falam mal deles, apesar da vida que vivem, e ele usa até uma expressão aqui que na RC é pesadíssima, né? Não sei se vocês repararam aí, na hora que eu li, eu dei até uma ênfase no versículo 13, temos chegado a ser o lixo deste mundo e como a escória de todos. A escória, para quem não sabe, né, ela tem várias aplicações. Eu venho da metalurgia, né? Atendia siderúrgica e tudo mais. Então, quando vocês colocam lá os metais lá no alto forno e elevam a temperaturas lá de 1.300, 1.400, 1.500 graus para derreter, a sujeira, né? Aquilo que não presta, ela sobe, né? E eles conseguem separar aquilo no alto forno e deixar o ferro limpo para depois fazer o próprio ferro, fazer o aço e tudo mais. Alguns passam até por outros processos de purificação, mas aqui não é aula de metalurgia, aqui é o pão das três. Não é? Então, escória é o lixo, é aquilo que sobra, né? Você tem aquilo que é puro, aquilo que serve e limpa aquilo lá, sujeira, aquilo que você joga fora. Ele diz isso, olha que pesado, não é?
O próprio apóstolo Paulo fala isso a seu respeito. Ele não está se depreciando, é aí que é a questão. Ele não está afirmando que ele é lixo, que ele é escória. Ele está dizendo que as pessoas de fora, né, temos chegado a ser, né, no sentido de ser considerado como o lixo deste mundo e como a escória de todos, como pessoas absolutamente rejeitadas. E tudo isso por quê? Por amor a Cristo. Olha que interessante, é onde o amor por Cristo vai nos levar a viver essas tensões, a viver esses paradoxos, a ter a consciência de que nós somos instrumentos de Deus e somos enviados também, mas não apóstolos nesse sentido bíblico, nem do que está por aí, muito menos. Como representantes de Deus, a amarmos a Jesus profundamente e por causa disso termos momentos de fraqueza, de fadiga, de injúria, de sermos xingados e mal vistos pelas pessoas e até considerados muitas vezes como lixo e escória do mundo. É curioso, né? Porque isso também é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que a fé cristã ela produz nos nossos corações e nas nossas mentes aquilo que de mais profundo e precioso que um ser humano pode experimentar, e isso é verdade e acontece, esse ser que recebe toda essa graça, todo esse amor, em contato com esse mundo sujo e caído, sofre e vive como se fosse um estranho nesse mundo, e sofrendo todas as injúrias, problemas e perseguições que um estranho muitas vezes recebe, não deveria, tá? Tendo a consciência de que está trabalhando fielmente para Cristo e pagando um preço alto por isso. Por isso eu chamei isso aí de amor, por amor a Cristo. Algumas conclusões aqui para a gente levar no nosso coração, derivadas, obviamente, aí do texto e dos nossos pensamentos, né? A primeira coisa é que a gente tem que começar a aprender a valorizar o trabalho daqueles que labutam no Evangelho e no ensino. Você quer ver uma coisa que é muito feia e é muito comum acontecer? Filhos fazerem com pais, professores com alunos, empregados com patrões, ovelhas com pastores e tudo mais. Muitas vezes cuspir, né? E bater na mão que nos alimenta. Isso é uma coisa muito feia. A gente tem que aprender a valorizar quem cuida da gente e quem lutou pela gente. O apóstolo Paulo ele está fazendo essa queixa aí com esses irmãos. Eles estavam criticando, falando que ele não era um apóstolo verdadeiro, e ele estava dizendo assim, olha tudo que eu passei por vocês. Mais uma vez, ele não está se penalizando, dando de coitadinho, ou tentando atrair atenção para si, mas ele está educando uma igreja que tinha se transformado numa igreja mal educada, que estava cuspindo no prato que comeu, estava cuspindo e batendo na mão que a alimentava. E ele, como pastor daquela igreja, como orientador daquela igreja, ele não podia deixar isso acontecer. Então isso é uma coisa muito importante. A gente tem que aprender, eu vou usar a palavra reverenciar, porque a palavra reverenciar significa dar honras, falar bem, ter com alegria, reconhecer o trabalho das pessoas que cuidam da gente, que labutam no Evangelho, que trabalham no ensino, porque elas fazem aquilo por amor a Cristo. E também por isso elas precisam disso. A gente precisa ter esse reconhecimento. Então, não cospe no prato que comeu, não maltrata quem cuida de você, não fale mal de quem cuida de você, por amor a Cristo. Pronto, primeira coisa. Segundo, segunda coisa óbvia, né? Que a gente também não deve, por amor a Cristo, esperar as honras e os reconhecimentos deste mundo ou neste mundo. Então, quando eu falo deste mundo, esperar qualquer coisa dele. E neste mundo, no sentido de nessa realidade, nessa existência. Na verdade, a gente tem até uma promessa de Deus, né? Aqueles que deixam pai, mãe, irmãos e tudo mais, receberão até 100 vezes mais e depois a vida eterna. E é uma verdade, né? Geralmente pessoas que deixam tudo por Cristo, elas têm um sentimento de serem completas, de serem ricas e de serem plenas, e que ninguém pode tirar isso do coração delas, mesmo que elas não tenham bens materiais, né?
mas elas têm um sentimento de serem vivas e de serem completas. É por isso que a gente gosta tanto, por exemplo, de missionários. Esses que são missionários de verdade, né, que vão para o campo, que trabalham, que vivem as dificuldades, eles têm um desprendimento, eles têm uma coisa neles assim, você percebe neles uma alegria, né, uma razão para viver que você fica olhando assim, é bastante impressionante. Por isso que, pelo menos para mim, né, pastores e missionários são pessoas tão apaixonantes, porque eles demonstram isso, porque eles já receberam de Deus, mas eles também aprenderam que a gente não deve esperar honras e reconhecimento nesse mundo. Outra coisa, o amor de Cristo, o amor por Cristo, ou o amor a Cristo, é o que nos motiva e nos conduz. Então, Jesus deixou uma pista muito legal para a gente, falou assim, olha, se você der um copo de água gelada, fria, para alguém no meu nome, é como se você estivesse dando para mim. Não disse isso? Ele disse. Ele disse outras coisas também, né? Quem escandalizar um dos pequeninos dele, melhor pendurar uma mó de atáfora, né? Uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. Porque é como se estivesse fazendo mal para ele. Aí ele fala isso dos encarcerados, ele fala isso dos doentes, né? Quando foi que me viste nu? Quando foi que me viste preso? Quando foi que me viste doente? Então é muito interessante que ele deu essa dica para dizer mais ou menos o seguinte: sempre que a gente estiver servindo as pessoas, a gente está servindo as pessoas porque elas precisam, então nós as amamos, mas a gente está servindo a Cristo também. Isso aí é bom para ajudar a gente a lidar com ingratidão, porque se o ser humano é ingrato e esquecido, Cristo não é. Então, mesmo quando você percebe que uma pessoa não merece um favor seu, e às vezes as pessoas não merecem, não deixe de realizá-lo, porque você não está servindo apenas a pessoa, você também está servindo a Cristo. Sempre tem que ter esses dois pontos, esses dois focos para a gente. Não é? E se servir a Cristo é algo que nunca vai falhar na nossa relação com Ele, é nesse viés que a gente tem que se sustentar, porque na nossa relação com os seres humanos a coisa falha. Porque as pessoas cospem no prato que comeram, elas batem, cospem na mão que as alimentaram, elas não dão satisfação das vidas delas, elas são ingratas, elas não reverenciam, elas não reconhecem, mas isso não é problema, porque a nossa consciência sempre é uma consciência de que a gente serve a Cristo acima de tudo, tá bom? Decorrente disso, o texto está ensinando que a gente está aqui para edificar a vida dos outros e ajudá-los a crescer. E a gente não ajuda as pessoas a crescerem, nem somos ajudados no nosso próprio crescimento, se nós já sabemos todas as coisas, né? Exatamente porque há dificuldades, há deficiências, há carências nas nossas vidas. Então, é uma ilusão da gente achar que a gente vai poder ter um grupo de irmãos, de crentes, ou até de pessoas que estaremos discipulando e que não vão nos dar dor de cabeça, porque sempre vão dar. Mas o foco deve ser trabalhar pela edificação dos outros. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalhei para quê? Para vocês serem ricos, para vocês serem honrados, para vocês serem especiais, mesmo que isso me custe ser chamado de vil, de escória, de lixo, de ser perseguido, de ser caluniado. Olha o que ele está dizendo, tá? E é isso, né? O mais importante, sem dúvida alguma, é o nosso foco em agradar a Cristo, né? Que é o único que pode nos guardar no sentido de proteger, pode nos recompensar, pode nos ajudar. Por isso, todo o nosso amor por Cristo. Tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu ouço muitas pessoas dizerem, você pode até discordar de mim, que é do amor assim, que não espera nada. É uma coisa que não entra na minha cabeça, porque para mim o nosso amor por Deus não é um amor interesseiro, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente ama a Deus porque a gente tem quase que infinitos, né? Infinito não, tem uma quantidade absurdamente incalculável de motivos para amá-lo. Lógico. A gente tem que ter motivos para amar também. Às vezes a gente fica com essa coisa do amor incondicional, a gente quer o amor ágape, as pessoas ensinam aquela coisa do amor ágape, mas só Deus pode ter esse amor por nós, né? Aliás, é até um pouco pior, né? Porque
não é um amor de alguém que não espera receber nada, é um amor de alguém que sabe que vai receber lixo de volta, né? Que vai receber coisa ruim, que vai receber, às vezes, falta de fé, infidelidade, preguiça, vai receber um monte de coisa ruim, que é o que a gente dá para Deus muitas vezes, né? Então, é um negócio muito difícil. O amor humano, ele é sempre condicional também, o nosso amor por Deus é um amor condicional também. Isso não tem problema nenhum, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, a própria Bíblia diz isso. O fundamento do nosso amor por Deus é porque Ele nos amou primeiro. E nosso amor só se torna possível por isso. E fora isso, porque Ele cuida da gente, porque Ele nos salvou, porque nós confiamos nele, porque nós dependemos dele, porque nós temos diante dele um temor muito grande, porque Ele é um Deus terrível também, que pode destruir todas as coisas sem movimento algum, pela simples vontade dele. Então, nós também o amamos por causa dessa grandeza e também por causa desse poder. Então, a gente precisa aprender as questões condicionais também do nosso amor, que nós temos motivos e podemos alistar os motivos. Veja que os homens da Bíblia, né, eles não tinham problema nenhum de falar com isso, né? O Salmo 116, que é bastante famoso, ele fala a respeito de gratidão, lá verso 12, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Não tem problema nenhum, ele faz uma lista de coisas que ele pretende dar para Deus, porque ele recebeu primeiro. E ele nem faria se não tivesse recebido, porque é só Deus quem pode fazer aquelas coisas. Então, quando a gente fala de por amor a Cristo, é bom a gente começar a pensar em tudo que a gente pode fazer por Ele, por tudo que Ele fez por nós. Olha só, isso não tem problema não, isso na verdade é até bom, porque ajuda a gente a pensar, a ter motivos para agradecer, a ter motivos para louvar, a ter motivos para adorar. E nós estamos num tempo onde as pessoas precisam ser despertadas para isso. O povo está muito cego, não consegue ver motivos para amar a Deus, não conseguem ver motivos para amar a sua igreja, não conseguem ver motivos para amar seus irmãos, não conseguem ver motivos para amar seus pastores, para amar seus líderes, para amar... O pessoal gosta muito dessa expressão das almas perdidas, amar as almas perdidas. Portanto, a gente precisa retomar todos esses motivos e todas essas questões, tá bom? Parou aí? Ah, tá bom. E é isso aí, irmãos. Então, nós vamos ficando por aqui na nossa reflexão de hoje. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Vamos ver aqui os nossos motivos de oração. Apareceu alguma coisa lá? Apareceu aqui no seu, mas aqui no meu não apareceu. Tá, existe uma falta de sintonia. O que apareceu aí? A Juraci falou assim: boa tarde, queridos irmãos. Esses dias estou ausente por conta do falecimento do pai dos meus 3 filhos. Eu também me sinto de luto, porque o sofrimento dele foi demais. Eu só tenho a agradecer pelas orações dos irmãos, mas continuem orando por toda a minha família, principalmente eu, que minha saúde também não é boa. Obrigado por tudo. A Juraci, não sei o que aconteceu aqui. Tá. A Vera está lendo aqui, vocês devem ter ouvido, obviamente, ela está bem perto do celular, vocês ouviram a voz dela. Porque ela falou que ela viu o pedido aparecendo no chat do meu celular, que ela fica olhando aqui, ela está quase de frente comigo aqui, aliás, está de frente comigo, né? E não apareceu no dela. Aí eu pedi para ela ler no meu, tá? Então já deu para entender, aí já anotei aqui, tá, Juraci? Deus te abençoe, traga consolo para a sua vida, tá? Foi uma pessoa importante na sua vida, então é natural que você sofra, tá? Você teve 3 filhos com ele, isso aí é muita coisa. E que Deus também te cure aí também das suas dores, das suas dificuldades, dos seus problemas aí que você está dizendo, tá? Juraci é sempre muito presente, aí, muito participativo aí nas nossas lives, tá? Vamos lá, vamos aqui alguns motivos de oração. Hoje apareceu, né, lá no grupo das mulheres, né, um pedido pela vida da Daniela Idaca. Ela é filha do Evaldo, é a filha mais velha do Evaldo. Muitos irmãos conhecem, né, as duas mais novas, mas ele tem uma filha um pouco mais velha, e ela foi internada hoje para fazer uma cirurgia, né? Ela está com câncer e tentaram os tratamentos e tudo mais, mas vai ser necessário fazer a cirurgia. Então, orar pela vida da Daniela e pela vida do Evaldo também, né, que é pai e tem uma preocupação especial aí com essa situação. A Ana Siqueira, né, pedindo oração pela tia dela, Denair, com problemas, né, de infecção, e vamos orar pela vida dela. Existia aí a possibilidade de cirurgia, provavelmente não fará, mas a gente ainda está aguardando isso daí, né?
A gente estava orando pela vida da Natália e bebê Bernardo também, né, que tava na UTI, né, acho que já tínhamos citado isso aí anteriormente. E graças a Deus as coisas estão evoluindo. Já teve alta, o bebê tá melhorando, está sendo cuidado, tá? A Vanusa, né, ela compartilhou também aí esses dias, né, já foi citado, a gente vai lembrando. Perderam o avô, né? Quando fala, a gente tem a Vanusa, né? Tem a família dela toda na nossa igreja. Perderam o avô, né? O pai da mãe, né? O avô paterno. E no dia 15, né? Dia 15 foi? Terça-feira? Terça-feira, né? Perdeu o tio também, então a gente está orando aí pela vida deles aí, pelo luto. A gente continua pedindo oração pelo pastor Jubal, né? O pastor Jubal já tem um mês que está internado na UTI. Ele fez uma traqueostomia anteontem. E então os irmãos entendem a gravidade da situação dele, tá? O Covid aí agravado por diversas comorbidades aí que ele tem. Tá? O pastor Jubal, ele completou 41 anos esses dias aí, tá? Durante a internação dele, tá? Passou aí, infelizmente, o seu aniversário aí, completando 41 anos de idade, hospitalizado. Nós perdemos 2 pastores essa semana, né? A gente já vem citando aí também no Pão das Três, aí, internamente. Eu não os conheci pessoalmente, né? Mas são pastores aqui que trabalhavam aqui na região. Então teve o pastor Genivaldo Cristóvão ali se eu não me engano, dessa região ali de Imbu, tá? Foi uma situação por causa de Covid. E o pastor Rubens Lopes, né? Não é o Rubem Lopes, né? Rubens Lopes, que é um nome bastante famoso aí, né? De um pastor aí que foi muito forte aí da Vila Mariana, na nossa denominação, mas já falecido, né? Já há algum tempo. Mas o pastor Rubens Lopes, né? Ele morou um tempo fora do Brasil, voltou e estava pastoreando, se eu não me engano, a igreja do Leme, que é bem perto aqui, né? Inclusive há irmãos da nossa igreja que são praticamente vizinhos ali da igreja. Então orar pelas famílias desses pastores aí, tá? São pastores ali. Quem me passou o recado do pastor Genivaldo também foi a Sueli, né? E que acho que já foi da vila, né? Um tempo no passado. E dizendo que é um pastor muito querido, né? Então as igrejas sentem bastante, né? Perder o pastor é realmente muito complicado. Então, além das famílias, nós temos as igrejas também, tá? A Juscelia Silva, tá pedindo oração por ela e pelo filho Laion. É isso mesmo que eu estou lendo aqui? Laion. Tá bom, vamos orar pela vida do Laion. Laion ou Lion, né? Deve ser Laion. Muito bem. Vamos orar então pela vida desses irmãos aí, pela vida desses pastores, e que nem no caso o pastor Jubal, pelas famílias dos pastores também, e pelas igrejas dos pastores que faleceram. E a gente tem o caso da Juscelia, tem o caso da Juraci também, e os casos aí trazidos aí pela Marília e tudo mais. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez podemos nos colocar diante do Senhor em oração. E nós temos, ó Pai, motivos, ó Pai, muito especiais, ó Pai, nessa tarde, porque envolve, ó Deus, falecimentos, pessoas, ó Deus, que estão doentes, pessoas que estão sofrendo pelo luto, pessoas que estão doentes. E queremos colocar, ó Deus, a vida de todas elas, ó Pai, nas Tuas mãos. A vida da nossa irmã Juraci, que perdeu o seu ex-marido, ó Pai, uma pessoa com quem ela teve 3 filhos. Ela se sente triste, de luto, ó Deus, e sabemos, ó Pai, do seu coração, ó Pai, e pedimos que o Senhor possa cuidar, ó Pai, da vida dela, possa consolar, ó Deus, o seu coração. Ela se queixa também de alguns problemas de saúde, de algum mal-estar, e peço que o Senhor possa curá-la, possa resgatar, ó Deus, a sua saúde. Te agradeço pela vida da Juscelia, pela vida do Lion também, que esse pedido que nos chega aqui, ó Pai, durante o nosso período de oração, cuide de suas vidas, ó Pai, dando a eles saúde, dando a eles entendimento. Peço que a graça do Senhor possa também, ó Deus, tomar conta dos seus corações e que os dois, ó Pai, possam estar absolutamente firmados, ó Pai, na Tua palavra. Abençoe a vida da Daniela também, filha do Evaldo, que passou ou está passando, Deus, no dia de hoje, por uma cirurgia por causa de um câncer. Há temores, há medos, ó Deus, há incertezas. Eu peço que o Senhor, ó Deus, visite o coração do Evaldo, o tranquilizando,
e também, ó Deus, os médicos, enfermeiros e anestesistas, toda a equipe, ó Deus, envolvida nessa cirurgia, que é praticamente uma cirurgia de emergência, para que, ó Deus, a saúde, ó Pai, da vida da Daniela, ó Deus, possa ser poupada. Que ela possa, ó Deus, passar por uma cirurgia tranquila, possa se recuperar, ó Deus, e que, ó Deus, o Senhor possa dar a ela, ó Deus, oportunidades, ó Deus, de saúde, de retorno, ó Deus, para sua casa e de uma vida também plena, ó Pai, na tua presença. Eu peço oração pela vida eu oro, ó Deus, pela vida do pastor Jubal também, porque já está há um mês, ó Pai, internado, passou por uma traqueostomia. A situação dele, mesmo depois de tanto tempo, ó Pai, de alguns pequenos avanços, ainda inspira cuidados. Eu te agradeço, ó Deus, pelo trabalho que os médicos têm feito, Deus, e te agradeço porque o Senhor também tem atendido, ó Deus, as nossas orações e sustentado, ó Deus, a vida dele e a vida da sua família. Eu peço pela vida também, ó Pai, pelos familiares, pelas igrejas, ó Pai, dos pastores, ó Deus, que faleceram, ó Pai, nesses últimos dias aqui da nossa região, um por Covid, o outro por outros tipos de problema de saúde, ó Deus. E é uma notícia também, ó Pai, que nos abate por serem colegas de ministério, por serem homens, ó Deus, que compartilham, ó Deus, de sentimentos, ó Pai, de dores, de ideias, de sonhos, ó Deus, que nós também compartilhamos, ó Pai, de dirigir a Tua igreja, de pregar o Evangelho, de ensinar, ó Deus, o Teu povo o caminho da verdade. E as suas vidas, ó Pai, foram interrompidas, ó Pai, por doenças. Sei que eles trabalharam, ó Deus, sei que eles semearam, ó Deus, a Tua palavra. É possível perceber, ó Deus, pela comoção das suas igrejas, das suas ovelhas, o carinho, ó Deus, que esses servos do Senhor recebem, ó Pai. E peço, ó Deus, que o Senhor console também as esposas, os filhos, ó Pai, desses homens, ó Pai, que serviram tanto ao Senhor. Que eles possam, ó Deus, estar amparados, ó Deus, sobre todos os aspectos, emocionais, ó Deus, espirituais, financeiros, e que, ó Deus, essas famílias, ó Pai, tenham, ó Deus, uma memória boa também, ó Pai, de seus maridos, seus sacerdotes, ó Deus, de homens que dirigiam e cuidavam de suas casas, ó Pai, e que suas igrejas também possam saber cuidar, ó Pai, dessas famílias nesse momento. Continua, Pai, também cuidando, abençoando, ó Pai, as nossas vidas, porque vivemos, ó Pai, por um lado, um tempo difícil de afastamento social, onde estamos, ó Pai, seguindo, ó Deus, as regras de afastamento, de higiene, procurando nos preservar, sabendo, ó Deus, no entanto, que a nossa vida depende totalmente, ó Pai, do Senhor e do Teu cuidado, de que não temos, ó Pai, controle sobre absolutamente nada. Apenas, ó Deus, confiamos no Senhor. E por outro lado, ó Deus, não permita que os nossos olhos, ó Deus, se ceguem para as bênçãos, para o cuidado, para as maravilhas que o Senhor tem feito, ó Pai, mesmo nesse período de afastamento social. Que os nossos corações, ó Pai, de forma alguma se transformem em corações esquecidos e ingratos. Pelo contrário, sempre, ó Deus, em nossas memórias o bem que o Senhor nos tem feito e que eles também, ó Deus, nos impulsionem a fazer, ó Deus, a Tua vontade por amor e por gratidão ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Gente, nós estamos quase encerrando o nosso Pão das Três. Eu já vou começar a avisar aqui para os irmãos já irem se habituando aí com a ideia. A gente vai tirar umas fériasinhas também do Pão das Três. Então a gente vai ter Pão das Três até terça-feira que vem. Aí nós vamos passar aí o Natal, o Ano Novo, tranquilos. E o Pão das Três volta no dia 4, tá? Volta no dia 4. Veio para mim, né? Dia 4 é segunda-feira? Eu tô falando dia 4 aqui, mas é segunda-feira, né? Volta dia 4, tá? Só que dia 4 eu saio de férias. Eu vou ficar de férias por 2 semanas e volto só no dia 19. Então, não sei que dia que é dia 20, né? Como é que vai ser? Dia 20 é quarta-feira, né? Como é que vai estar a escala aí? Então, a gente volta, vai ficar 15 dias fora, tá bom? A gente tem Pão das Três amanhã normalmente, tá bom? Então fica com a gente, fica firme aí. Segunda-feira tem Pão das Três e terça-feira tem Pão das Três novamente. Então, provavelmente aí pela escala, eu acho que eu vou ser o último aí a fazer o Pão das Três aí nesse ano de 2020. Aí vocês vão ficar aí do dia 23 até o dia 4. Vai dar aí quantos dias aí? 8 e 4, 8 e 3, né?
Vai dar aí uns 11, 12 dias aí, dá para aguentar, né? Não vai ser muita coisa não. E aí depois o Pão das Três volta normalmente e eu de férias também aí nesse período do dia 4 até o dia 19, tá? Então fiquem firmes com a gente, que Deus abençoe a vida de todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia e continuemos firmes aí estudando a palavra do Senhor e orando uns pelos outros.